Olá pessoal, eu sou o Felipe do PET Engenharia Química da UEM e nesse vídeo a gente vai resolver o segundo exercício da nossa lista de balanço de energia com reação química. O nosso enunciado é o seguinte: 7 libras de N2 são estocados em um cilindro de 0,75 feet cúbicos, ou pés cúbicos, de volume a 120 graus Fahrenheit. Calcule a pressão no cilindro em atmosferas A, considerando N2 como um gás ideal, e B, considerando N2 como um gás real e usando fatores de compressibilidade. Então, gente, no nosso primeiro caso, considerando gás ideal, o enunciado fornece os seguintes dados: que a massa é de 7 libras de N2, o volume é de 0,75 feet cúbicos e a temperatura é de 120 graus Fahrenheit. Além disso, a gente sabe que a constante dos gases ideais é 0,082 atm/litro por mol Kelvin e a massa molar do nitrogênio é 28 libras por libra-mol. Com esse valor de massa molar, a gente consegue determinar que a massa que a gente está trabalhando, de 7 libras, correspondem a 0,25 libra-mol. Então, para a gente determinar a pressão, a gente pode considerar a equação de estado de um gás ideal, ou seja, P igual a nRT dividido por V. Antes de a gente aplicar essa fórmula, percebam que a nossa constante está escrita em litros e em mol. Porém, a gente está trabalhando aqui com feet cúbicos e em libra-mol. Então a gente precisa fazer algumas conversões. Para isso, a gente pode utilizar um chiqueirinho. Então a gente tem aqui o nosso valor de R. A gente sabe que 1 litro corresponde a 0,085 feet cúbicos. Então aqui já podemos cortar litro com litro. 1,8 Rankine corresponde a 1 Kelvin. Então podemos cortar Kelvin com Kelvin. E 1 libra-mol corresponde a 453,592 mol. E aqui cortamos mol com mol. Simplificando esses valores, a gente tem o valor de R igual a 0,723 atm vezes feet cúbicos por libra-mol Rankine. Percebam, pessoal, que a gente transformou a nossa temperatura em Rankine para não precisar trabalhar com temperatura negativa. Então, como a gente tem aqui graus Fahrenheit, a gente precisa fazer uma conversão para Rankine. Parece bem simples. Basta a gente somar 459,67 a nossa temperatura. Então, o valor de T em Rankine é 579,67. Agora, aplicando a equação de estado do gás ideal, a gente tem que P igual a 0,25 libra-mol vezes 0,723 vezes 579,67 sobre 0,75. E o nosso valor de pressão, então, é de 139,7 atm. E essa é a resposta do nosso item A. Para o nosso item B, a gente vai considerar gás real. E para isso, a gente precisa consultar a tabela A1 do Cengel e determinar que a temperatura crítica do nitrogênio é 126,2 Kelvin e a pressão crítica é igual a 3,39 megapascal, que é aproximadamente igual a 33,46 atm. Além disso, a gente sabe que a temperatura reduzida vai ser igual à nossa temperatura sobre temperatura crítica. Colocando os valores do nosso exercício, a gente tem 579,67 Rankine sobre 126,2 Kelvin. E para converter em Rankine, basta a gente multiplicar por 1,8. E fazendo essa divisão, a gente sabe que a temperatura reduzida vai ser de 2,55. Agora, pessoal, voltando à nossa constante que a gente determinou no item A, a gente precisa converter o Rankine em Kelvin. Então, para isso, vamos fazer um chiqueirinho. Então, a gente sabe que 1 Kelvin corresponde a 1 Rankine. Então, cortando aqui o Rankine com o Rankine, a nossa constante R fica 1,3 atm vezes feet cúbicos por libra-mol Kelvin. Beleza? Agora, com esses dois valores, a gente consegue encontrar o nosso volume reduzido. Então, o volume reduzido vai ser dado pelo volume molar dividido pelo volume crítico. O volume molar é igual ao volume dividido pela quantidade de mols. E o volume crítico vai ser igual a R vezes temperatura crítica sobre pressão crítica. Então, juntando essas duas equações, na nossa primeira equação, a gente obtém o seguinte: essa equação. Agora basta a gente colocar todos os nossos valores para encontrar o volume reduzido. Então, a gente tem essa divisão,
0,75 sobre 0,25, que é o nosso volume molar. E o nosso volume crítico vai ser igual a 1,3 vezes 126,2 sobre 33,46. Logo, o volume reduzido é de 0,612. Agora, pessoal, determinado a temperatura reduzida e o volume reduzido, a gente consegue utilizar essa figura A15 lá do livro Sem Gel. Então, a gente vai ter aqui essas curvas. As linhas tracejadas vão ser o volume reduzido e as linhas contínuas vão ser a temperatura reduzida. Então, é um pouco complexo conseguir analisar essa imagem, gente. Então, eu sugiro a vocês que peguem aí um PDF, deem bastante zoom, para que consigam visualizar corretamente. Mas eu vou tentar aqui desenhar o mais correto possível para que a gente consiga determinar o que a gente quer. Então, a nossa temperatura reduzida é de 2,55. Olhando aqui nessa figura, as linhas contínuas, 2,55 vai ser dado aqui por essa linha. Um pouco difícil de ver, mas vai ser essa linha aqui. Já o volume reduzido é de 0,612. E olhando aqui as nossas linhas tracejadas, a gente tem aqui que 0,6 vai ser essa linha aqui, então a gente vai considerar um pouco acima dela. Então, gente, nossa interseção está mais ou menos por aqui. Deixa eu pegar a caneta. Então, 2,55 vai estar mais ou menos aqui, aqui em cima, e 0,612 vai estar um pouco acima. Então, basicamente, a nosso ponto em comum aqui, dessas duas curvas, vai ser nesse ponto. E para encontrar a nossa pressão reduzida, basta a gente vir aqui e cruzar o eixo X. Então, a gente vem até aqui embaixo e nossa pressão reduzida vai ser aqui no nosso eixo X. Então, pessoal, aqui, se a gente tivesse com régua, né, traçando tudo certinho, a gente encontraria um valor de 4,3 para nossa pressão reduzida. Como a pressão crítica é dada por pressão dividido por pressão crítica, a gente já tem o valor de pressão crítica, de pressão reduzida, então a gente acha o nosso P. Ou seja, 4,3 vezes 33,46 é igual a 144 atm. Então, pessoal, esse é o valor final do nosso item B, que considera o nitrogênio como um gás real. Então, pessoal, do nosso exercício era isso. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus amigos e desejo a todos bons estudos. Até mais, gente!